Bom dia. Bom dia. Está a funcionar? Tá. Estamos cá hoje para apresentar e divulgar as nossas paixões. Julgamos mesmo que a paixão é o elemento fundamental em qualquer projeto. É aquela insulina que qualquer projeto necessita para que sobreviva. É isso, é a paixão. A paixão para um projeto é o fio condutor desde o início até ao fim. Isto é que é importante. E, felizmente, esta nossa paixão ultimamente tem-se vindo a realizar. O projeto Mima House. Em primeiro lugar, não podíamos deixar de vos falar da nossa paixão pela arquitetura. E ao contrário ali do Ricardo e da Viviane, que são adeptos da implosão, nós vivemos fascinados com este processo de criação de todo um universo fantástico e de espaços tão complexos como este e que surgem às vezes de um primeiro esquiço, de um conjunto de ideias vagas. Ao mesmo tempo, somos fascinados pela beleza em geral e procuramos esta beleza em imagens. Nós alimentamos diariamente com imagens. Portanto, adicionaríamos ali um setor à roda dos alimentos apresentada pelo Dr. Carlos. E são imagens não só de arquitetura, mas também de moda, de fotografia, de design. São imagens fundamentais para nós, para alimentarmos este mapa da nossa criatividade e da nossa imaginação. Ao mesmo tempo, nós sentimos esta necessidade, e mais do que necessidade, a obrigação de estarmos a par daquilo que vai acontecendo no mundo e na sociedade e acreditamos que a arquitetura tem que ser isso mesmo, tem que ser uma resposta às necessidades e às ambições de determinada sociedade e tem que refletir um determinado contexto social e uma determinada época. Infelizmente, hoje em dia, a observação desse contexto social leva-nos a constatar que a arquitetura, a título individual, está bastante longe do alcance da maioria das pessoas. E porquê? Porque o processo de aquisição da arquitetura é muito difícil, é muito custoso, exige tempos de discussão para se chegar exatamente à proposta que nós queremos com o arquiteto, exige os tempos enormíssimos de espera pelas aprovações, exige tempos de espera pela construção, que às vezes demoram 1, 2, 3 anos. E, portanto, isto acaba por desmotivar as pessoas deste sonho, desta ideia de ter uma casa própria, porque ao adquirirem uma casa, no fundo, estão a adquirir uma dor de cabeça a longo prazo, ou um compromisso que as vai deixar preocupadas durante uma vida inteira. Se recuarmos 100 anos no tempo, vemos que estas dificuldades já se aplicaram ao processo de aquisição de um automóvel, por exemplo. Nesta altura, o processo de aquisição de um automóvel era difícil, ou só era acessível a muito poucas pessoas, porque era produzido artesanalmente, era feito à medida e num processo que demorava muito, muito tempo. A imagem que vocês veem aqui corresponde a um momento de transição e de revolução no processo de produção do automóvel, que é a transformação e a revolução no processo de produção do modelo T da Ford em 1913. Portanto, com algumas mudanças no sistema de fabrico e com a utilização da máquina, o automóvel passou a ser um objeto disponível, acessível a toda a classe operária. Os arquitetos dessa época, estamos a falar no início do século XX, viviam fascinados com esta ideia da máquina, da indústria, queriam tirar a maior potencialidade dos recursos que existiam na época. E, portanto, propuseram uma associação da arquitetura com a indústria e, muitas vezes, faziam esta comparação da casa como automóvel, a casa como máquina para habitar, que devia ser fácil, devia ser acessível, saudável e muito simples de se adquirir, até porque estamos numa altura em que, depois da Primeira Guerra Mundial e toda a destruição inerente, era necessário produzir casas com rapidez, com segurança e com conforto. Os mesmos arquitetos contrapunham esse gosto e esse fascínio pela tecnologia com uma referência histórica, centenária, que era a referência das casas tradicionais japonesas. Apesar de serem centenárias e históricas, estas casas têm uma modernidade incrível nas suas características, por esta ideia de conforto, de simplicidade, de flexibilidade. E a única estrutura que é fixa é esta estrutura de pilar e viga, e depois todos os elementos são possíveis de ser substituídos. E isto permitiu que estas casas se conservassem tão bem ao longo dos séculos, porque sempre que uma peça se danificava, ela podia ser substituída.
Na realidade, foram estas as qualidades que nós pretendíamos absorver para o nosso projeto e aplicá-las às novas tecnologias existentes nos dias de hoje. Ou seja, nós queríamos oferecer às pessoas a capacidade ou o dom delas próprias serem as arquitetas da sua própria casa. Para isso, montámos uma plataforma na internet onde as pessoas facilmente podiam visitar e construir a sua própria casa. Através de passos muito simples, estando em qualquer sítio, em qualquer lugar, a qualquer hora, as pessoas podem construir a sua casa. Através de passos simples, as pessoas vão, por exemplo, ao Google Maps, que está inserida na nossa plataforma, no nosso site, delimitam a área do seu terreno e, ao estarem a delimitar essa área do terreno, já nos estão a fornecer dados extremamente importantes para nós, arquitetos, posteriormente acompanharmos o projeto, como a localização, as cotas do terreno, tudo elementos como o clima, a média de clima que esse local apresenta, e nós automaticamente, as pessoas ao colocar esta localização do seu terreno na plataforma, nós adquirimos toda a informação desse terreno e geramos automaticamente um terreno 3D a partir dos pontos médios deste terreno. Ou seja, depois de entrarmos dentro da casa virtual, nós podemos customizar todos os parâmetros da casa, desde as paredes ao teto, ao pavimento, inserir objetos, mudar a configuração da casa, adicionando paredes. Podemos alterar toda a casa como as pessoas desejarem. E, no fundo, estamos a fazer uma simulação da vivência na própria casa, não é? Certo. E também a inserção dos objetos é extremamente importante para que as pessoas tenham um elemento de referência, para que saibam, com aquele elemento de referência, por exemplo, um sofá, que saibam mais ou menos qual é a densidade do espaço, qual é o espaço no qual estão a trabalhar. Esta sistematização dos processos permite a nós, arquitetos, oferecer às pessoas elementos que também os arquitetos oferecem, mas de forma instantânea. Ou seja, nós temos a capacidade, ou vamos ter brevemente, porque esta versão ainda é a versão beta, está prestes a ser finalizada, mas vamos ter a capacidade de oferecer às pessoas uma maquete, rigorosos daquele projeto específico que as pessoas desenharam e também imagens da casa que eles próprios desenharam. Este paralelismo entre a arquitetura e a informática é que permitiu isto. Ou seja, nós arquitetos estávamos constantemente a trabalhar em parceria com o nosso engenheiro informático, com o nosso programador, Miguel Matos, e ao mesmo tempo em que desenhávamos a casa, estávamos também a ter conselhos dele sobre qual era a melhor forma de tornar a casa mais flexível e mais acessível às pessoas. Ou seja, a arquitetura comatava problemas que a informática tinha e a arquitetura comatava os problemas que a informática. As limitações da informática. Este sistema modular reflete-se desde a construção da casa. Se imaginarmos uma caixa de Legos que vai dentro de um contentor e depois, posteriormente, é colocada no terreno e montada no espaço de 2 dias. Através de passos muito simples. Importante também é referir que esta sistematização dos processos, este módulo do processo, é feito em toda a casa. Ou seja, nós temos uma matriz de 1,5 m que se repete em toda a casa. E esta repetição é essencial também nos processos industriais, ou seja, se nós quisermos produzir rapidamente, com eficiência, e de facto ter produtos num curto espaço de tempo, nós temos que ter uma medida mínima, temos que ter as peças repetidas o maior número de vezes possível. Muito bem dito. Esta medida repete-se em toda a casa. No pavimento, nas paredes, no teto, e se repararmos bem, porquê é que nós decidimos fazer com 1,5 m? 1,5 m, metade de 1,5 m permite a uma parede se transformar numa porta. Uma porta essa que dá acessibilidade a uma casa de banho de serviço. Adicionando mais um módulo, podemos criar uma casa de banho comum. Mudando completamente o programa, podemos criar uma cozinha. Adicionando mais 2 módulos, podemos criar um quarto com 9 metros quadrados, que é a medida de conforto mínima para um quarto.
E, no fundo, este layout, este módulo que acabamos de referir, permite-nos jogar com a casa, mesmo depois dela estar construída, mesmo depois dela ser um elemento físico. Ou seja, a nossa intenção era que a casa permanecesse como um organismo vivo, pronto a alterar a cada instante pelos seus habitantes. Nós queríamos que o layout da casa mudasse de acordo com as necessidades ou as ambições das pessoas. As linhas que vocês veem marcadas tanto no chão como no teto correspondem a este sistema de modulação de 1,5 m e correspondem também a um sistema de calhas metálicas integradas que permitem a adição ou a mudança de posição de uma parede sempre que desejado. E de uma forma muito simples, porque a estrutura das paredes é muito leve. Portanto, num sistema bastante simples, com 2 pessoas, nós conseguimos retirar a parede do local onde ela está e colocá-la noutro local, ou mesmo retirá-la por completo e ter um open space. Isto é basicamente um esquema que mostra algumas das possibilidades de layout, que são muitas, dentro desta casa. Mas há muitas mais. Há muitas mais e a liberdade das pessoas e a criatividade das pessoas também podem construir diferentes layouts. E nós achamos essencial também jogar com a plasticidade, ou seja, cada uma destas peças, tanto de chão, como de parede, como de cobertura, são possíveis de ser alteradas a nível da cor, por exemplo. Quantas vezes nós não pensamos em mudar a cor das nossas casas ou pintar as paredes, mas depois desistimos da ideia por toda a confusão que vai estar por trás disso, ter que chamar uma pessoa, ter que ter a casa em obras durante algum tempo, ter que pagar. Portanto, acabamos por desistir a maior parte das vezes. Mas se fosse tão simples quanto rodar uma parede e ter um material diferente, por exemplo, certamente que o faríamos muito mais vezes. E a nossa ideia é também desenvolver isto e fazer colaborações com artistas e com designers para que estes painéis se possam transformar em verdadeiras obras de arte. Designers que não queiram implodir a casa. De preferência, sim. Esta flexibilidade aplica-se também às paredes exteriores. Ou seja, a base é esta que vocês veem aqui em baixo. Muito simples, toda envidraçada. E depois, sempre que quisermos, podemos adicionar painéis e transformar essas janelas em paredes. Portanto, isto permite-nos também jogar com os fatores climáticos. Se nós tivermos uma fachada que está muito exposta ao sol e não quisermos que a casa aqueça, nós fechamos essa parede. Se, por outro lado, no inverno, até quisermos aproveitar esse calor para climatizar a casa, nós retiramos os painéis e temos a fachada novamente exposta. Portanto, isto permite que as pessoas brinquem com a sua própria casa e que tirem o máximo de partido dela. Uma questão que também foi essencial desde o início foi a questão da imagem. Nós queríamos encontrar uma imagem universal que fosse aceite pelas pessoas, independentemente da idade, independentemente da cultura. Então trabalhámos no sentido de encontrar uma imagem de simplicidade, mas de delicadeza ao mesmo tempo. E podemos, se calhar, fazer a associação outra vez com a cultura japonesa e com os origamis, que são estes objetos de um aspecto tão frágil e tão delicado e tão bonito ao mesmo tempo. Portanto, isto vem um bocadinho daquelas imagens e do facto de nos alimentarmos com imagens que tínhamos referido no início. A Bauhaus, por exemplo, dizia que para uma coisa ser estética tem que funcionar. Infelizmente ou felizmente, nos dias de hoje, o que é estético é que funciona. Vejamos, um homem com uma mulher bonita provavelmente funciona melhor. Está bem pensado. A porta aberta para a inovação, a porta aberta para o futuro. A arquitetura tem que se aliar à tecnologia, seja qual seja a tecnologia, a arquitetura não se pode encerrar no tijolo e vidro, não se pode encerrar nos parâmetros que normalmente os arquitetos com o seu egocentrismo se refugiam. Nós temos de estar abertos ao diálogo, abertos às novas tecnologias, abertos a toda a inovação que está à nossa volta. Uhum. Sim, como eu tinha dito no início, a arquitetura deve ser o reflexo desta época, das potencialidades que esta época tem.
E, portanto, nós devemos tirar o máximo partido da tecnologia, da informática, dos sistemas de programação, dos scriptings, dos processos de corte em CNC, dos processos informáticos todos que temos à disposição, da imagem, dos materiais, da evolução da indústria, da rapidez com que se podem ser produzidas peças arquitetónicas. E nós queremos passar realmente esta mensagem, que a arquitetura se abra ao mundo e tire o máximo partido das potencialidades de que hoje dispomos. Obrigada. Muito obrigado.